Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eleições 2022 com candidatos de Campo Bom para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Lembrando que você pode nos acompanhar por meio das redes sociais, por Instagram, Facebook, YouTube e site impactonewscb.com. E nosso convidado de hoje tem uma extensa contribuição para a administração municipal, regional e estadual. É com satisfação que eu te recebo, Faisal Caran. Bom, Jonas, muito obrigado. Para a gente é um prazer enorme estarmos aqui, né, compartilhando, né, com esse belo projeto que tu estás desenvolvendo, né? E somos muito felizes por te conhecer há muito tempo, saber da tua trajetória. Foi nosso colega na prefeitura de Campo Bom alguns anos atrás. E saber que tu estás andando com as próprias pernas é fundamental, né? Num projeto maior de vida, isso é muito legal mesmo. Então a gente fica muito contente. Obrigado, Faisal, muito obrigado pelas suas palavras. Falando em andar com as próprias pernas, tu percorreu já alguns quilômetros aí, tem muitos quilômetros rodados. Como eu já dei o spoiler aqui no lançamento, né, na abertura, realmente são alguns anos de contribuição para a administração, principalmente municipal, né? A gente tem uma extensa ficha. Mas antes de falar um pouco dessa tua carreira profissional e as tuas contribuições, queria que tu te apresentasse um pouco. E te confesso, tá? Eu sou natural aqui de Novo Hamburgo. Perfeito. Porém, já estou aí uns quase 15 anos, mais ou menos, em Campo Bom. E também eu acho que como tu aprendeu a amar também aquela região, aquele pequeno gigante do vale, né? Como o pessoal se refere a esse apelido carinhoso de Campo Bom. E a gente luta para não perder também esse apelido. E, Faisal, te confesso que me perguntei a primeira vez que tive contato, né, com o teu nome, Faisal Caran. Numa região que a gente está aí acostumado a ter, né, nomes alemães, né, de descendentes alemães, né, e são alguns sobrenomes que nós temos aí na região. Fala um pouquinho da tua origem, tu és natural da onde, realmente, ou tu é de Campo Bom mesmo? Não, Jonas, eu nasci em Santo Ângelo, né, fiquei lá até os 22 anos, né? Sou de origem por parte de pai libanesa. Meu pai veio do Líbano em 1957, 58, né? Pós Grande Guerra, né? Em busca de oportunidades que no país dele não havia, né? Não tínhamos. Meu pai chegou aqui no Porto Santos na época de navio, com muitos imigrantes chegaram. Ficavam 45 dias isolados por causa da febre amarela, né? Tinham resquícios disso na época, e virou mascate. Depois desses 45 dias, percorreu o país todo, acabou no Rio Grande do Sul, descendo, né, de São Paulo para cá. Conheceu minha mãe, que era de Bossoroca, e namorava na porteira da fazenda dos meus avós, né? Levava 6, 7 dias de bicicleta para ir, mais 6, 7 dias para voltar. E nesse intervalo de tempo saía vendendo em cada porteirinha, né? Que era o função do mascate, né? Esse período de tempo, intervalo, é para ver a sua mãe. Sim, e o máximo pegar na mão com os avós ali na porta, né? Olha só. Tá? Era assim, né? Imagina, né? E eu acredito que boa parte, digamos assim, dessa relação tenha sido mais intensa em decorrência da minha mãe ou da mulher, muitas vezes porque no passado as oportunidades eram muito restritas, né? Então filhas mulheres, ou elas ajudavam a mãe delas, a avó no caso, né? Isso tinha as 2, 3 mulheres na família, filhas. Uma ia estudar em Santa Maria, que era o conceito que se tinha, se transformava em professora, que era aquela profissão muito intensa que sobrava para a mulher o ser do lar ou ser professora no passado. Não se tinha muita alternativa, né? Ou era do lar, ou era professora da rede estadual, municipal e assim por diante. E a minha tia foi estudar em Santa Maria e minha mãe ficou encarregada dos serviços domésticos, digamos assim, do lar, junto com a minha avó, né? Para cuidar dos irmãos, os homens que passavam boa parte da sua vida cuidando do gado, que eles tinham gado na época, e ao redor num fogo de chão, dentro de um galpão, sem muito trabalho, vamos colocar assim, entendeu? Então quem trabalhava eram as mulheres, era a avó,
A Marfisa, era o nome da minha avó. Não era a casa das 7 mulheres, mas... Não. E a minha tia, como professora, morreu muito cedo, né? Até hoje não se sabe o porquê, né? Mas 38, 39 anos. E minha mãe, como uma forma de independência e sair debaixo daquele trabalho, sem muita expectativa, sem muita perspectiva de vida, eu acho que viu na questão do meu pai, o primeiro namorado, uma oportunidade de sair de casa e constituir família dentro de uma outra realidade, morar na cidade, aquela história toda, e não mais no campo, né? E meio se emancipar. Eu acho que foi por aí a coisa, né? Mas é um processo interessante e muitas mulheres passaram por isso, né? Não, interessante também, a gente falando de origens, mas o teu pai ele fez uma trajetória, uma caminhada, não é diferente do pessoal que chegou aqui na nossa região, em São Leopoldo, lá em 1835. Exatamente. Se não me engano, a data agora me falha a memória. Os alemães foi a mesma coisa, por função da guerra, novas oportunidades e também lavraram e conquistaram, né, o seu espaço. Exato, só que eles já vinham dentro daquele conceito, digamos assim, de ocupação territorial, né? Tanto o italiano como o alemão, o polonês, que já vinham com áreas mais ou menos pré-definidas, né? Sim. E os libaneses... Promessas, mais uma promessa. Exatamente, até após período, ciclo de escravidão, né? Que o rompimento dessa cadeia toda de escravos, se buscou uma mão de obra mais barata, digamos assim, né? A realidade é essa, apesar da história não contar isso, né? Uma mão de obra mais barata, e se libertou, entre aspas, os negros, né? E aí se precisou abrir o país para o externo, digamos assim, para que essas famílias viessem da Europa, viessem da Alemanha, assim por diante, né? Com áreas já meio definidas, tipo assim, a região da Serra, e outras regiões do estado. E eles fizeram essa ocupação com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Tu olha para aqueles morros ali em Caxias do Sul, tu dizer que alguém planta uva, né? Eu, com a minha altura, não entro debaixo daqueles parreirais. Uma perambeira, vamos colocar assim, de pedra, eles tornaram aquilo produtivo. Né? Então, é uma diferença muito grande, digamos assim, do esforço, do compromisso dessas famílias em trazer o desenvolvimento para cá e ter uma oportunidade de vida. Isso, inclusive, até comentando em questão histórica, lá era vendido como uma propaganda, né, do governo para que viesse para o novo mundo. E esse novo mundo de oportunidades em que eles poderiam crescer, porque existia também uma crise na Europa naquela época. Existia uma crise pós-guerra, N coisas assim. E meu pai acabou aproveitando e veio numa leva com mais 7 jovens na faixa de 17 e 18 anos, todos eles provenientes ali da Síria, do Líbano, mas também tinha um grego junto, Anastácia, né? Então, tinha um ciclo de amigos, de pessoas que se conheceram, alguns na viagem, na quarentena, assim por diante, constituíram família, botaram seu negocinho, comércio, que era o forte. Da origem, né? O comércio. Cultural, né? Cultural, e viveram disso, criaram suas famílias, seus filhos, assim por diante, né? Mas aí casaram, passaram a morar onde? Em Santo Ângelo. Que é onde tu nasceu. Onde eu nasci, né? Um pequeno comércio ali, locado na época, uma sala, pequeno espaço, e aí buscar uma mercadoria em São Paulo, né, para revender, e assim começou um ciclo, né, com algumas dificuldades, com a dificuldade com a língua, com o idioma, aquela história toda, né, e a própria aceitação, né, que sempre foi um pouco de preconceito. Sim. Sempre houve um pouco de preconceito. Né? Aprendeu a língua mãe, por isso? Não, por problemas familiares, né. A minha mãe sempre teve muita dificuldade de conviver, né, com pessoas da origem árabe, em decorrência de algumas situações, tipo assim, onde a mulher ela sempre está atrás do homem. Né? Ela tem que estar à disposição do seu companheiro, né, fazendo jantas, fazendo almoço, não podendo sentar à mesma mesa, porque a mulher não tinha o mesmo espaço, que isso é cultural, é a cultura deles, né, muito forte. Na rua, a mãe tinha que caminhar... Tem a ver com religião isso também, né? Tem, sim. A minha mãe tinha que caminhar atrás e não ao lado. Olha só. Né? Alguns eventos ela não fazia parte, a mulher não faz parte, ou não fazia no passado. Então, a mãe sempre teve muitas dificuldades de conviver com isso. E aí, quando eu nasci, e a cultura deles, quando o filho sai do seu país de origem,
e vai para outro país em busca de oportunidades, qualquer outras situações, o primeiro filho, o homem que ele vier a gerar, é mandado para o país de origem para ser criado pelos avós. E assim foi. Quando eu nasci, eu era o primeiro filho, o meu pai já estava planejando me mandar para a casa dos seus pais, os avós paternos. A minha mãe me pegou e fugiu para a casa dos pais dela, me levou embora. Olha só, né? E o que é mais interessante, aí eu já tinha comentado em outras oportunidades, o meu pai, para poder casar com a minha mãe, teve que abrir mão da religião muçulmana e aceitar a igreja católica. Porque isso é uma prova de amor, hein? Exatamente, quer dizer, a mãe dobrou ele, né? No bom sentido. O casamento só ocorreu porque ele teve que aceitar a igreja católica, né? Realmente, a religião muçulmana é muito forte, né? As convicções. Exatamente. Tanto que houveram muitas discussões de casas, muitas brigas por causa disso, da mãe não aceitar, né? E o meu pai tentar impor parte daquela cultura, né? Então ele abre mão em partes da religião dele. Em parte, ele continuava escutando, mas tinha através dos rádios, aqueles rádios portáteis que tinha na época, né? Pegava pequenos rádios, né? Que era meio na pancada para funcionar, né? A BBC de Londres. Olha só, aqueles conflitos, médias curtas. Exatamente, aqueles conflitos da Guerra dos 7 Dias. Quer dizer, tudo isso meu pai acompanhava pelo rádio, coisa que hoje a gente acompanha em tempo real. Sim. Né? Hoje, inclusive, aí essa semana está tendo o velório, né? Cortejo da Rainha Elizabeth. Exatamente, coisa que antes era pelo rádio que a gente tu ficava no celular, na mão. Ficava sabendo uma semana ou duas depois. Né? Então, são diferenças culturais gigantescas, né? Mas aí eu cresci, tenho uma irmã, 3 anos mais nova que eu, 2 sobrinhos, né? E o vínculo que eu tenho com o Santo Ângelo é esse, né? A família permanece lá? Por parte de irmãs, sim, né? Mas é o vínculo que ficou, entendeu? Tu acaba te afastando pela intensidade do trabalho, da dedicação, tu vai deixando aquilo para trás, né? Então agora que eu estou tentando reconstruir algumas relações de amizades da adolescência, digamos assim, mas cada um com seu ciclo, com a sua idade, é um pouquinho mais complicado. É um ciclo natural, digamos assim. É um ciclo natural. Mas aí tu chega em Campo Bom, que período? Na adolescência mesmo? Não. Eu vim morar e fazer a faculdade aqui na Unicinos, né? Famosa Unicinos aqui no Vale dos Sinos, né? São Leopoldo. Entrei na faculdade, acabei ficando 7 anos, porque fiz 2 cursos ali, né? E aí conheci a minha primeira esposa, a mãe do Bruno, né, que já faleceu, a Marlene, e vim morar em Campo Bom. O Bruno nasceu 1 ano e meio depois, quase 2 anos. Fiquei casado durante 21 anos com ela. Ela daqui? Ela daqui, de Campo Bom, né? Inclusive família ali do bairro Rio Branco. Né? O pai dela, que eu não cheguei a conhecer, já tinha falecido, ele tinha um matadouro, tinha um açougue, onde se matava, ali mesmo se carneava, o termo exato é esse, ali no local. Coisa que hoje não dá nem para pensar em fazer isso pelas questões de vigilância sanitária, entre outras, né? Mas era assim, cara, se criava porcos ali, se matava o porco ali mesmo e se vendia. Né? Eu não cheguei a conhecer a família dela, com exceção da mãe, que eu conhecia, a dona Celita, que veio falecer uns anos depois, que criou o Bruno, ajudou a criar o Bruno. Né? Isso lembra até a questão do charque, né? O charque, né? Aquela carne. O torresmo que eles faziam também. Fica exposta ali. Exatamente. Era assim no passado, no meio da vegetação, do mato, e as coisas andavam. Ponto. Sim. Bom, então isso foi por volta de que ano? 88, 89, quando eu vim para cá. Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura em 89, né? Tu comentou, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante, tu comentou que estudou na Unicinos, tu te formou foi administração? Administração, e fiz o curso de engenharia não concluso. E aí o que também te habilitou a entrar, como é que foi esse acesso, né, digamos assim, à vida pública? É uma coisa muito gozada, né, porque foi uma dificuldade muito grande alugar uma casa pós-casado. Não tinha casa no centro para alocar, porque o sapato ainda, mesmo no início de uma crise, era muito forte. Eu sei que nós levamos aí 4, 5 meses para conseguir alugar uma casa, que ali atrás do Schmidt Irmãos, na João Silveira do Amaral, esse é o nome, tá? Que era do Canela, ou é do Canela ainda, da família do Canela. Bom,
E comecei a procurar emprego. Mas olha a grande dificuldade, aqui só falava em sapato, calçado. Sim. Tu não tinhas oportunidade em outro segmento, a não ser aquele já, e tu não tinha experiência nesse segmento calçadista, né? Bom, aí ocorreu um fato na época relativo à ponte do 25 de julho, uma ponte que estava em construção, que eu não sabia nem onde era, que houve um erro grande de projetos. Passei por isso ao chegar em Campo Bom. Também é história, né? Um erro de projetos ali, onde o fundo da ponte ficou mais alto, o concreto lançado ficou mais alto que o leito do arroio, a água passava por baixo. Um erro de levantamento topográfico ou de execução. E na época tinha que se detonar o que já tinha sido feito para reconstruir, fazer as correções devidas, porque tu não consegue levantar o leito do arroio, né? Não tem, pela declividade, pelo fluxo normal das águas. Implodir mesmo. Implodir. E aí, quando houve aquela implosão, houveram outros fatos, na época, de denúncias de desvio de material, de perda de material, sei lá. E como eu estava procurando emprego uns 4, 5 meses, a Marlene ali trabalhava na Secretaria de Fazenda do município, né? E eles estavam precisando contratar alguém para acompanhar esse processo todo. E quem me chamou na prefeitura foi o Breda, João Carlos Breda, que era, na época, vice-prefeito. O prefeito era o Giovanni Feltz, mas quem me chamou lá foi o Luiz Carlos Breda. E fiquei, eu acho que umas 4, 5 horas para ser atendido pelo prefeito, na época, que era o Giovanni. Me atendeu e disse, olha, tu tem 6 meses aí para dar resultado, ou vai em frente, né? Assim? E aí se passaram 14 anos, né, na Secretaria de Obras, né? Não comecei como secretário, na época o secretário era o Wilmo Neubart, né? Um tempo depois o Wilmo saiu para ser candidato, o Jair Reimer virou secretário, depois saiu para ser candidato também, e eu acabei assumindo a secretaria como interino, digamos assim, e fiquei ao longo de quase 14 anos como secretário de obras, né? O interino mais longo da história. Acho que sim, né? E foi assim que começou essa questão política prefeitura, né? Mas sem intenção nenhuma de ser candidato a nada, nunca foi pretensão, tanto que não se aparecia, não tinha visibilidade como teórico, político, aquela coisa toda, e aconteceu em decorrência daquele famoso escândalo das diárias na Câmara de Vereadores de Campo Bom, que é de conhecimento de boa parte da sociedade. Se precisava nomes de pessoas, um nome ou 2 nomes que não tivessem envolvidos com aquilo ali, que não tivesse envolvimento político, numa leitura. Acho que 2009, por aí, não? Aí eu não consigo. Não, 2009 foi quando eu assumi, então deve ter sido 2007, um ano antes da eleição, 2008 foi a eleição. Foi, exatamente, 2007. Perdão, foi 2007, foi o período que eu estava também chegando na cidade. Foi. E aí se precisava de alguns nomes que não tivessem vínculo político para dar uma ideia de, né, isenção, correção, aquela coisa toda, né? E eu acabei me envolvendo nesse processo por indicação. Acabou dando certo. Me elegi, né, prefeito, juntamente com a doutora Suzana, que era do PT na época, do Partido dos Trabalhadores. O dito casamento político durou 1 ano e 4 meses, por problemas internos. Eu acabei afastando a Suzana do governo e o grupo dela do Partido dos Trabalhadores. Repercutiu muito forte, porque a Suzana é uma pessoa extremamente bem vista na cidade como um profissional, né? Mas eram decisões que tinham que ser tomadas porque não tinha como conviver com o grupo do Partido dos Trabalhadores na época. Fiquei 4 anos sem sair de férias. Seu partido era MDB hoje. PMDB, hoje MDB. MDB, né? Na época PMDB. Aí fui para a reeleição com o vice Marcos Riegel do PP, fizemos 70% dos votos válidos. Isso foi a maior votação? A maior votação da história de uma reeleição. Exatamente. Deu de quase 30 mil votos em 40 e poucos mil ali válidos, né? Falando de uma população à época, talvez de 50 mil, 55 mil. 48, 49. Hoje está um pouco mais, eu creio que passa de 60 mil, talvez. Eu acho que passa de 70 mil passa hoje. De 70 eu já. Acredito que sim, eleitores já são 50.400 alguma coisa. Sim. Sim. Então foi muito grande a votação, a expectativa muito grande, terminamos o governo, não fiz o sucessor por problemas internos do partido que até hoje não foram resolvidos, inclusive no Ministério Público.
até hoje não resolvidos, ponto final. Tem coisas que não vale a pena mais ficar discutindo, mas que não são transparentes, né? E nunca foram transparentes, só isso. Certo. Bom, mas a gente está falando aqui de 2 mandatos, um com recorde de votação. Não, isso não houve o teu sucessor, né? Por questões que tu mencionou aqui, mas tu seguiu, né? Porque eu acho que nesse tempo, né, que tu esteve à frente ali do município, eu acho que muitas pessoas gostariam que tu fosse adiante. Eu acho que foi o que aconteceu, porque quando eu comento que tu fez uma contribuição municipal, né, regional, porque depois tu vem para Novo Hamburgo, né, Faisal? Sim, Jonas, mas quando terminou a eleição, que o nosso indicado perdeu, eu tinha já decidido sair do PMDB na época, e encerrar a questão política, não queria mais. Pelo desgaste, pelo que tinha acontecido, pelas coisas não claras e assim por diante. Mas aí o deputado Lucas Redecker veio conversar comigo, né, para assumir a Secretaria de Obras em Novo Hamburgo, pelo menos no primeiro ano, segundo ano ali, porque a cidade tinha muitos problemas estruturais, muitas obras que o Tarcísio, o ex-prefeito Tarcísio, do Partido dos Trabalhadores, tinha contraído, através do poder público, um empréstimo junto ao Banco Mundial, de 50 e poucos milhões de dólares na época, né? E as obras estavam paradas. O Lauberman, o sucessor dele, não conseguiu tocar as obras adiante por problemas internos dentro da prefeitura, sei lá mais o que, mas não conseguiu. Eram muitos projetos projetos em execução, tipo a Galeria da Ícaro, ali, aqueles constantes alagamentos que cada vez chovia forte e inundava aquelas indústrias e comércio que tinha ali, mais as residências. Então aquilo estava tudo iniciando. Então naquele 1 ano e meio que nós ficamos na Prefeitura de Novo Hamburgo, nós conseguimos dar um bom encaminhamento a boa parte daqueles projetos. O Parcão ali era um projeto que estava parado, as pavimentações da Daltro Filho, da Ícaro. Não, foi um período, Faisal, também, se eu não me falha a memória, que houve a revitalização do centro de Novo Hamburgo também. Nós iniciamos ali, o meu sucessor na época na Secretaria de Obras, que era o Paulo Magalhães, que trabalhou comigo também no governo do estado, ficou ali 1 ano, e depois o Paulo saiu para trabalhar comigo, né? Mas foi uma sequência, se iniciou aquele processo de revitalização, né? A gente deu largada, não chegamos a um percentual alto, acho que em torno de 10%, 12% quando nós estávamos lá, e o restante foi feito pela administração municipal com outros secretários, né? Depois o Reiser, e não sei mais exatamente quem, né? Mas se concluiu aquele projeto, mudou um pouco a cara de Novo Hamburgo, tinha aquele conceito que Campo Bom, tu tinha um belo parque, tu não tinha problemas estruturais, tu tinha buraco para tudo que é lado em Novo Hamburgo. Foi um período muito difícil. Quando nós assumimos, não tinha recurso, e a cidade é acostumada a fazer, desculpa o termo que eu vou usar, os famosos cocô de vaca, a tirar a massa asfáltica de cima do caminhão e sapatear em cima e dizer que está pronto o buraco. Operação tapa-buraco, mas da forma mais pejorativa possível. Exatamente. E foi uma coisa que nós tentamos mudar o conceito, ou faz bem feito, que dure 10 anos, mínimo 10 anos, ou a cada chuva tu vai repetir o processo, porque aquele buraco vai abrir de novo. Uma questão interessante essa, porque isso causa transtornos também, né? A gente acompanha que, às vezes, num primeiro momento, a população não gosta daquilo, né? Ter que mexer, mas é necessário, depois tu vê o resultado. A chegada da doutrina em Novo Hamburgo foi assim também, né? Eu lembro que mexeu com muita coisa, o comércio na época não gostou nem um pouco, mas às vezes é um pouquinho aquela coisa de aguardar para ver o resultado ali na frente, né? Mas isso incomodou muita gente na época, inclusive a própria administração, porque o processo é lento. Enquanto tu atira a massa de cima do caminhão e sapateia em cima, tá? E depois o asfalto sai correndo dos pneus do teu carro, da lataria, que é isso que acontece. Ou né? na primeira forte chuva. Exatamente, ou dura muito pouco, né? Tu tem uma produção diária em termos de metragem muito grande. Agora, quando tu vai fazer a coisa certa, que é recortar, limpar, preparar, botar material, compactar tudo direitinho, a produção é muito pequena. Enquanto tu faz 250, 300 metros por dia tirando massa de cima, tu faz 70, 80 do outro, e a buraqueira está lá te esperando e outros abrindo, né? Então nós apanhamos muito por tentar fazer uma coisa bem feita, e hoje a gente olha para trás, tu vê 5, 6 anos após isso, né?
que aqueles buracos que foram feitos e não abriram. Né? O custo que tu vai ter na relação com o passado e a forma de estar sendo feita hoje, né? Então faz bem feito, só isso pode demorar, aguenta a crítica, aguenta a pancadaria, tá? Porque ali na frente, né, o resultado aparece. A questão também dos investimentos, né? Isso é a economicidade. Dinheiro público, exatamente, né? Pode ser um pouquinho mais caro, mas não tem retrabalho. Eu sou de uma época que Novo Hamburgo, eu lembro, não estou falando politicamente isso agora, estou falando como cidadão também, em que Novo Hamburgo era um exemplo de limpeza, de estrutura, e teve um período realmente que a gente tem a impressão que Novo Hamburgo ficou sucateado. E falo isso como uma visão assim de morador à época aqui da cidade. E era necessário se fazer algo, né? Eu acredito que esse convite que tu recebeu é pela tua expertise também, de ter essa visão, né, de como fazer. E aí eu fiquei 1 ano e 4 meses lá, e acho que na véspera de março de 2017, eu acho, não, 17, para ser preciso, o deputado Lucas, né, veio com a questão toda de ser candidato a deputado estadual, dobrando, porque a gente pegaria Campo Bom, Novo Hamburgo, eventualmente Sapiranga e assim por diante, e acabou me convencendo de ser candidato. Fui, mas sem conhecimento, sem estrutura, sem habilidade para tal de ter uma campanha deputado estadual, dobrando somente com o deputado Lucas, não abrindo outras frentes com outros deputados federais no estado, e acabei ficando somente aqui na região, Jonas, né, fazendo campanha em 6, 7 municípios, apesar de ter feito voto em outros, né, mas o grosso foi aqui, isso deu 23.600 e poucos votos, faltando 428 para me eleger titular, digamos assim, na Assembleia Legislativa. Fui convidado pelo governador Eduardo Leite, faltando 3 dias para a transição, dia 28 de dezembro, para ser secretário de Educação. Né? Fiquei ali 2 anos e 3 meses, vim para a Assembleia no lugar do deputado Viana, que assumiu a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tinha que tocar as privatizações ali, tanto da CE como Corsã, entre outras, Sulgás. Fiquei 1 ano, dia 1º de abril, me afastei para ser candidato a deputado novamente, né? E agora com uma expectativa muito boa de nos elegermos. Esse período de secretário de Educação, breve ou nem tanto, né, que tu esteve lá, dá para dizer que deixou certos frutos também, né? Eu queria que tu falasse um pouco, né? A gente tem visto alguns resultados aí recentemente também que foram divulgados. O que tu poderia comentar, né, sobre essa tua trajetória, esse seu trabalho que tu fizeste lá? Olha, Jonas, foi bom, foi muito bom, tem pessoas maravilhosas, a educação é fantástica, cara, é um universo, sabe, que tu te apaixona, mesmo não sendo da área, não sendo professor, ela é apaixonante porque tu trabalha com ser humano, tu trabalha com professor, com servidor de escola, tu trabalha com crianças, né, e tu trabalha com sonhos, principalmente das crianças, né, de ter uma sociedade melhor, um mundo melhor para elas. Mas o que eu te coloco, logo que nós assumimos em 2019, o primeiro ato do governador foi fazer um contingenciamento de recursos. Houve um corte na horizontal de 20% de todo o orçamento. A Secretaria, na época, tinha um orçamento de 9 bilhões 128 milhões, o maior orçamento do Estado em termos de secretaria, mas com uma despesa na ordem de 8 bilhões. Quer dizer, sobrava 1 bilhão para investir e fazer o custeio da máquina na educação. São 2.547 escolas no Estado, somos a segunda maior rede do Estado, com escolas quilombolas, escolas indígenas, escolas do campo, escolas urbanas e assim por diante. Tá? E sendo que no passado nós tínhamos 1,5 milhão de alunos e hoje temos pouco mais de 700 mil. E as escolas são as mesmas. Então tem uma coisa errada nesse processo. Tentamos corrigir isso, adequando à realidade, cessando escolas que tinham meia dúzia de alunos, mas a resistência é gigantesca. Tu não tem dinheiro para 2.400, tu tem dinheiro para X escolas, transformando essas escolas em referência. Mas toda vez que tu mexe nisso, tu mexe numa caixa de abelhas, no bom sentido. Interesses de deputados, interesses de prefeitos, interesses de vereadores, da comunidade, aí entra a defensoria pública, entra o promotor público, entra tudo que tu imagina. Um uso político
extremamente intenso de alguns. A política, a gente não pode dizer, mas assim, que a política é ruim, ela é importante. O problema, eu acho que é a politicagem, né? O problema não é político, o problema são as pessoas, Jonas, entendeu? Com seus interesses, olhando para frente, muitas vezes pensando, daqui eu vou tirar tal proveito para chegar ali. Né? Aí se esquece que tu está lidando com crianças, tu está lidando com o sonho, com a vida dessas crianças, adolescentes e dos profissionais de educação que ali estão. Então, há uma questão partidária muito forte na educação entre esquerda e direita, uma polarização violenta, né? Do passado com o presente. Tu não pode viver num estado onde a folha salarial contemple para cada R$3 em folha, 2 são para o inativo e 1 para ativo. Tu tenhas ali várias situações que o plano de carreira feito há um tempo atrás reorganizou, mas que tem que ser revisto agora, porque no próximo mandato, independente de quem seja o governador, ele tem que ser revisto, porque ele tirou direitos, mas não criou perspectiva de futuro para a educação. Esse é o grande problema. E aí um dos grandes embates que nós tínhamos é essa. Ele criou uma base muito forte, intensa, porque o presidente da República criou o piso nacional dos professores, 40 horas, de quase R$4.000, 3.900 e alguma coisa, que não é ruim, é bom para quem está iniciando a carreira, aquele pedagogo que sai na universidade ou que fez magistério, os R$4.000 não é ruim frente à realidade que a gente vive hoje. Mas ele não cria incentivos para te fazer um pós-graduação, fazer um doutorado, tu evoluir na carreira e ter uma educação de maior qualidade transmitida para os teus alunos. Porque seria quase que um plano de carreira. Um plano de carreira único. No fundo é isso. Tem pequenas vantagens aqui, mas não há um estímulo. Esse professor vai ter que tirar do seu bolso, tá, para fazer uma pós-graduação e um doutorado sem ter perspectiva de levar isso ao longo dos seus 25, 30 anos de aposentadoria. Então, muitas vezes ele vai ficar esperando um concurso público no município, né, uma vaga na rede privada, tá? Porque a perspectiva é melhor, né? As condições são melhores, então isso tem que ser revisto no próximo governo. Tinha que ser feito, foi feito, ponto. Estancou o crescimento vegetativo de folha. Porque eu disse, cada R$3 em folha, 2 era para inativo e 1 para ativo. Agora também se tirou a perspectiva de futuro. Ela foi uma reforma fazendária, né, para resolver o problema financeiro do Estado. Agora nós temos que avançar resolvendo o problema educacional, de qualidade de educação. Eu já falo de uma forma geral, né, essa questão também de orçamentário, né, porque o governo ele assume do Eduardo Leite com uma promessa também de pagar os funcionários. Eu lembro que não se conseguia, eram feitos empréstimos e tinham atrasos também, de 1 a 2 meses sem receber. E daqui a pouco também esses funcionários públicos recebiam parcelado. E aí vem a pandemia. Foram 56 meses de atraso, né? Que começou lá no passado, no governo anterior, né? Mas, assim, a leitura que eu faço hoje, Jonas, a minha leitura, é que se o Estado não voltar a crescer em números reais de desenvolvimento econômico real, tá, essa crise, logo ali na frente, ela vai retornar. Né? O que gera riqueza? É o emprego, né? É a oportunidade, é a produção. Né? No Rio Grande do Sul, problemas estruturais gigantescos, numa logística muito cara, numa carga tributária alta, apesar do governo Eduardo ter feito várias reformas reduzindo a carga tributária, ela está longe de uma realidade no município, num estado vizinho, como Santa Catarina, que é mais atrativo. E eu sempre dou um exemplo, olha o absurdo que é, nós somos o segundo maior produtor de soja do país, não temos uma fábrica de óleo. Tem em Santa Catarina, que produz e manda para cá pela questão tributária. E então, se tivesse, quem sabe ela não teria ido para Santa Catarina, pela questão do ICM, que há anos aí falados. No passado nós tínhamos 17... O próprio calçado, né, que a gente comentou, anos 90, que houve aquela evasão. Exatamente. O Nordeste, principalmente, né? Então hoje tem um projeto de lei muito interessante, que já passaram por 2 comissões em Brasília, né? Que começou na sua origem com o ex-deputado João Derli, do esporte, em 2016, eu acho. Não, 2006.
uma coisa assim, que era transformar o Vale do Sino na zona franca do calçado. E agora, com o deputado Maurício Zedrick, né, ele retomou esse projeto há 2 anos atrás, transformando o Vale do Sino na zona franca do setor coreiro calçadista, isso é, isentando, como é a zona franca de Manaus, de toda a carga tributária. Eu acho que isso seria o sonho de todos nós aqui do Vale dos Sinos, de ter essas isenções todas, que nós traríamos de volta boa parte dessas empresas que foram e teríamos a garantia do futuro para a nossa região, né, de ser uma zona de ampla expansão e produção de calçados, né? Mas eu acho difícil, coloco assim a minha opinião, torço que eu esteja errado, porque a partir do momento que tu cria outras zonas francas, as outras regiões, tipo a região de Caxias, que é muito forte no espumante, no vinho, também vai atrás de benefícios, né? E o Estado deixa de arrecadar o que precisa arrecadar para pagar e honrar seus compromissos. E nós temos um Estado que está numa situação de um paciente febril, em coma, né? Que a qualquer momento pode voltar para as máquinas, né? Então a realidade do Estado é essa. Ter uma evolução, como diria o prontuário. Exatamente, né? Então o que pode fazer a diferença? O que o ex-governador Eduardo fez, em termos de reformas, ter alguém que mantenha essas reformas com pulso firme, né? Que não crie as condições para se voltar ao passado de 5, 6 anos atrás, de não ter mais os concursos públicos só conforme a necessidade e não para resolver problemas pontuais de A, de B ou de C, de categorias, de forma muito clara e intensa, né? Tem que ter controle, tem que reposicionar a questão da segurança no Estado, a evasão do efetivo, tem que reposicionar através de um plano de carreira que seja atrativo aos professores, mas como fazer isso? Através de um processo que o governo aderiu da dívida com a União, que restringe e tem um controle forte até 2030. Então só tem um meio, fazer o Estado crescer através da arrecadação não tributária, não tributar mais ainda quem já paga uma carga tributária alta, mas combater a sonegação, combater a informalidade e dar oportunidade das pessoas serem empreendedoras, gerando emprego e renda, incluindo elas no mercado de trabalho. Falando sobre isso até faz alto, esteve também lá no Legislativo, né? Enquanto deputado. É importante, principalmente por todas essas coisas que tu elencou aqui, a região ter representantes, né? Com deputado estadual, seja estadual, federal, a gente falando aqui sobre esse tema. Porque existem demandas, né? Semana passada mesmo conversava com o comandante ali da Brigada Militar em Campo Bom e falou há pouco sobre segurança pública, né? O aumento da violência em alguns bairros e a questão realmente é o efetivo. É muito curto, é muito pequeno, né? Não se tem policiais como deveriam ter nas ruas para coibir toda essa violência. Né? Que tu falasse um pouco assim também, tivesse uma avaliação, né? Tu que é da terrinha, né? Sobre como está sendo essa questão hoje em Campo Bom e de que forma dá para lá, né, o Legislativo, como eleito, né, candidato eleito, resolver ou contribuir projetos, enfim. Olha, na área da segurança ali, né, nós fomos bastante contemplados pelo governo Eduardo na área da segurança, trazendo para Campo Bom 3 viaturas, né, de carros modernos, né, para o efetivo da Brigada Militar. Agora, no passado, quando prefeito, nós compramos aquela área onde está a Brigada Militar hoje, que era do Remi Participações ali, compramos para não perder o nosso efetivo para Sapiranga, para o batalhão de Sapiranga, que ele seria deslocado porque na época o governador Tarso não teve interesse em manter o contrato de locação e os proprietários resolveram vender esse prédio. Nós compramos na época, pagamos eu acho que 1.700.000, 1.800.000, não sei precisar. Construímos o Corpo de Bombeiros em Campo Bom também, né, que era uma reivindicação da comunidade, entre outras ações. A reforma da delegacia de polícia também, com a ajuda da iniciativa privada e assim por diante. Então se investiu muito em parcerias com o município e com o governo do estado. Criamos o policiamento comunitário, não sei se tu lembras disso. Lógico. Nós tínhamos 4 núcleos de brigadianos morando no bairro, onde o município pagava a locação. Não temos mais. Não temos mais. Pagava a locação dos imóveis
como a contrapartida desses soldados ficarem em Campo Bom e terem uma não perda salarial tão alta pagando aluguel. Uma pena que se terminou com esse projeto, né? Então hoje eu coloco de forma muito clara, há uma disputa muito intensa, não somente em Campo Bom, mas no estado inteiro, entre os comandos ligados ao tráfico de drogas e outras situações, tá? Com o poder público que faz segurança. Então, boa parte da segurança hoje tem sido feita, ditada dentro das prisões, pelas facções. Há um compartilhamento. Aí, quando o Estado diz que caiu o número de assassinatos, violência, roubo, ele não é bem verdadeiro. Hoje é uma disputa em quem faz segurança. Não havendo briga entre os comandos, há segurança. A paz. Claro, e o governo investiu. É um acordo? É silencioso. É. Vamos ser honestos. E tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, mas é verdade. Tá? Mas o governo também investiu muito em tecnologia. O governo do Estado cercamento, investiu, né? Também cercamento eletrônico, que, aliás, começou quando eu era presidente da Associação dos Prefeitos do Vale dos Sinos. Na época eram 12 milhões, o projeto era feito na época a gente estava na associação, tá? Dos 12 milhões viraram 2 milhões alguma coisa, pela demora, pelo custo tecnológico, N coisa assim. Os 12 milhões obtidos na época do governo Tarso viraram 2 milhões. E não se completou o cercamento em todas as nossas cidades, que era o projeto ter todo o Vale do Sino cercado. Isso significa menos demanda de veículos, menos demanda de policiais, efetivos, brigadianos, né? Mas não significa que não tem que se recompor o efetivo. Quando eu vim para Campo Bom, nós tínhamos aí então de 82, 84 soldados em Campo Bom. E a população era 45, 46 mil habitantes. Hoje a população está batendo 70 mil, com efetivo que deve estar batendo máximo 30 soldados. Não sei exatamente, mas deve ser isso. Por aí. Como é que tu faz a matemática resolutiva? Então quem tem feito isso, infelizmente, é um poder paralelo que dita a batida. E as coisas estão acontecendo, que a gente sabe aí na rua. Está acontecendo. Inclusive a questão da guarda municipal, os agentes municipais de segurança, há um grande problema, né? Porque Campo Bom e outros municípios apostaram muito nisso, criando, formando e assim por diante. O Supremo armando com custo altíssimo, né? E fazendo concurso. E o Supremo determinou a questão de 3, 4 semanas atrás, o que já era lei, só reafirmou que guarda municipal armada é predial. É predial. Qualquer abordagem, qualquer ato fora de um prédio público, quem arca com isso é o município. Quer dizer, ou se revê a questão constitucional disso, ou nós teremos problemas no futuro onde o município arcará com despesas indenizatórias gigantescas, né? Como é a questão do hospital de Campo Bom, onde tem 21 famílias requisitando indenização por morte, danos morais, falta de oxigênio, por falta de oxigênio. Pandemia. E vocês acreditam que é o gestor que vai pagar isso? Esquece. Quem vai pagar é a população de Campo Bom. Não tenho dúvida nenhuma. E a Guarda Municipal armada, enquanto o Supremo não mudar o posicionamento, aqui eu não estou criticando quem fez, estou dizendo que o Supremo Tribunal tornou, né, ela praticamente inoperante. A função da Guarda Armada é predial, Constituição, Supremo Tribunal. E que já era, só reafirmou. E aí, dessa forma, tu pensa que há brechas, né, e arestas, né? Porque, como tu disse, né? Entendeu? Então, estou discutindo o ato de ter feito. Eu acho que a intenção foi muito boa, mas se apostava numa mudança junto ao Supremo, que não ocorreu. Guarda Armada é predial, ponto. Podem circular com veículos, mas tem que cuidar da abordagem, de que forma é feita e as consequências disso. Maravilha, Faisal, o nosso tempo está se encerrando. Quero agradecer de coração a tua participação aqui, tua contribuição, desejar sorte aí nesse restante de caminhada rumo ao 2 de outubro, né? 2 de outubro. 2 de outubro está chegando, está próximo. 14 dias? 14 dias, contagem regressiva. Bom,
Enfim, obrigado, agradeço mais uma vez. Deixo aí para ti as considerações finais. Bom, Jonas, obrigado a ti, né? Eu agradeço pela relação que a gente tem tido há muitos anos aí, principalmente ter sido nosso parceiro na administração municipal. Eu acho que 2 de outubro é fundamental na vida do país. Nós temos que escolher um presidente da República. A gente sabe que o embate é muito duro, não é tão simples assim como se imagina, né? É o que a gente vê nas ruas. Nós temos que escolher o melhor presidente para o país, né? Nós temos que escolher um Congresso, né, que seja mais corajoso, menos omisso e menos covarde, que fique submetido a emendas parlamentares, que negocie o apoio ao governo e o governo acaba, independente de quem seja presidente da República, fica submisso ao Congresso Nacional. Tá? O governo é obrigado a negociar com o Congresso em troca de liberação de emendas, e agora tem as secretas, que ninguém sabe para onde é, quanto é e para quem vai. Quer dizer, é um absurdo isso. O Congresso fazendo a gestão da função do Executivo e o presidente da República refém. Então, que as pessoas escolham bons deputados federais ali, pesquisem a vida desses deputados, o que fizeram, quais são os projetos que fizeram, se as pessoas concordam ou não concordam, no mesmo nível para estadual, tem gente muito boa. Priorizem candidaturas do Vale dos Sinos para a gente ter representantes na Assembleia. Hoje nós temos somente um representante na Assembleia, só um estadual. Somos a 2ª região mais rica do estado, de maior concentração populacional, e não temos representantes. Peguem representantes comprometidos com a criação do nosso Hospital Regional do Vale dos Sinos, Paranhana, que é um compromisso nosso, meu. Vamos fazer acontecer em 4 anos? Não, porque não existe recurso para isso, mas tem que começar esse processo. Então tem tantas coisas que a gente gostaria de fazer e quer fazer, e deem o voto para aquele que já fez. É importante isso, não apostem em novidades, que muitas vezes, né, ela é dolorida e 4 anos mexem na vida de todos nós, mexem na população de Campo Bom, da nossa região do Vale dos Sinos, e as experiências estão aí. Quem fez, fará. Obrigado, Jonas. Maravilha. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, você pode nos acompanhar por meio das redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube, ou no nosso site impactonewscb.com. Agradeço a companhia de vocês. Esse programa e os demais vocês podem ver e rever por meio dessas nossas redes. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.